alegrado muito, com certeza. E desde já deixamos o convite, volte mais vezes. E se quiser também, possa fazer parte dessa família. Vai ser muito bem-vindo. Irmãos, como então nós falamos, eu convido que você abra a sua Bíblia, a palavra de Deus em Jonas, no capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Também vai ser projetado aqui, né? Dias que a gente tem um bom número de visitantes, como temos hoje, eu sempre peço para poder projetar, né? Para que os nossos visitantes possam acompanhar a leitura juntamente conosco. Então, Jonas, o capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo de forma, mais uma vez, alternada. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mantenha a sua Bíblia aberta, né, neste texto, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração seja agradável ao nosso Deus. No dia 11 de julho de 2021, lá nos Estados Unidos, um pescador, ele mergulhava, né, em busca de lagosta. Um pescador de 56 anos de idade, Michael Packard,
Enquanto ele mergulhava, de repente algo inusitado aconteceu. Uma baleia jubarte, que tem aproximadamente, ou em média, 16 metros de comprimento e algumas toneladas, né, cerca de 40 toneladas, ela o engoliu. E ele ficou cerca de um pouco mais de 1 minuto dentro dessa baleia e voltou à superfície e vomitou para tarde. Ele sofreu, de mais grave, uma fratura em uma das pernas. 11 de julho de 2021. É uma história aparentemente difícil de acreditar, mas aconteceu. Para nós, não é uma história difícil, não pode ser uma história difícil de acreditar, porque, como nós vimos, a Bíblia registra um acontecimento parecido com esse, que aconteceu exatamente com Jonas. E nós vamos então começar neste livro de Jonas, neste mês de agosto, nesses domingos de agosto, vamos pregar aqui em Jonas. Muitos irmãos negam a existência de milagres. Dentro de igrejas, os chamados teólogos liberais, eles negam a existência de milagres. Para eles, aqui é uma história, uma metáfora para exemplificar alguma coisa. Mas não é este o fato ou a verdade. Em nosso texto, nós encontramos aqui a história de Jonas, que é muito contada e muito conhecida, principalmente com as crianças, por causa exatamente de um grande peixe que vem, engole Jonas, depois vomita Jonas em um determinado local, porque Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Mas a verdade é que não é essa a principal mensagem desse livro. Não é o peixe que engole um homem, o profeta. A principal mensagem desse livro, nós vamos ver, é a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor para com a grande cidade de Nínive, a misericórdia do Senhor para com o profeta Jonas, a misericórdia do Senhor para com esses marinheiros que aparecem no primeiro capítulo. Deus tem misericórdia, como Paulo fala aos Romanos, capítulo 9, de quem ele quiser ter misericórdia. Nós sabemos que a fé em Deus vem pelo ouvir a mensagem, pelo ouvir a pregação. O próprio Paulo também fala isso, né? Aqui Jonas é enviado a uma cidade, Nínive, capital de um determinado império, do Império Assírio, e ele tem a seguinte mensagem do Senhor. Lá no capítulo 3, verso 4, ela é a seguinte: olha, ainda 40 dias e Nínive vai ser subvertida, destruída. Essa era a mensagem. Mas, irmãos, na tarefa da evangelização, ou quando nós vamos evangelizar, falar de Cristo para alguém, nós primeiro anunciamos o juízo para essa pessoa. Ou seja, falando com ela da condição dela de pecador, da condição de que ela precisa se arrepender. Caso não se arrependa, ela vai ser alvo da ira de Deus. Mas a mensagem de juízo, ela vai acompanhada da mensagem de misericórdia. A mensagem de juízo vai sempre acompanhada de mensagem de misericórdia. E neste primeiro capítulo, nós vamos então ver uma história que envolve desobediência, uma história que envolve medo, história que envolve indiferença, poder, salvação, proteção e o início de um concerto na vida de um profeta rebelde. Nós vamos ver nesses 3 capítulos, eu chamo a atenção dos irmãos, para 3 personagens aqui presentes. O próprio Senhor, Jonas e os marinheiros. E quero que os irmãos acompanhem comigo a reação de cada um desses personagens diante desse grande evento da tempestade que estava para afundar aquele navio onde Jonas tentava fugir da presença do Senhor. Vamos ver primeiro o comportamento de Jonas diante da vontade do Senhor. Quero fazer alguns destaques. Primeiro, Jonas, ele não se agrada da vontade de Deus. Olha o verso 3. Abra lá em Jonas novamente,
E olha o verso de número 3. Jonas capítulo 1, verso 3. Veja que Jonas recebe, no verso 1 fala quem é Jonas, no verso 2 Deus fala que ele vai à cidade de Nínive e clama contra ela, por causa da sua malícia, e no verso 3 diz assim, olha, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. E assim ele desce até Jope, onde tinha um porto, ele compra uma passagem e vai para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas, ao receber o chamado e a missão do Senhor para ir a Nínive, ele se dispõe externamente. Mas a verdade é que no seu íntimo, Jonas não deseja obedecer à vontade de Deus. Jonas não quer obedecer porque ele não se agradou da vontade de Deus. Por que Jonas não se agradou da vontade de Deus? Afinal de contas, nós sabemos que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deus é a fonte de toda boa dádiva. Mas Jonas não se agradou em ir a Nínive. Nínive era uma cidade, capital de um império, e em Nínive tinha o seu nome de origem em uma deusa chamada Nina, e essa deusa era a deusa da guerra e era a deusa do sexo. Ou seja, era uma deusa, e aí por causa dessa cidade, imagina o que acontecia nessa cidade. Violência extrema e imoralidade também extrema. Para eles, normal. Os comentaristas, um deles escreveu assim, que os ninivitas, quando eles conquistavam a cidade, eles pegavam crânios e faziam montanhas de crânios com essas dos seus conquistados, daqueles que eram mortos. Eles pegavam os meninos e as meninas, boa parte deles, eles queimavam vivos. Eles pegavam os homens, ou arrancavam um dos olhos, ou cortavam as mãos, ou cortavam os pés. Às vezes, eles levavam as mulheres e as crianças para serem escravos. O caso lá de Naamã, Da história de Naamã, da menina que foi levada em cativeiro. E depois destruíam toda a cidade. Imagina a crueldade deles. Eles empalavam os seus adversários. Então, quando Jonas recebe a ordem do Senhor de anunciar o juízo contra Nínive, ou seja, se eles não se arrependerem, eles vão ser destruídos, Jonas logo percebe assim, não, se Deus mandou eu ir lá, é porque Deus vai perdoar essa cidade. Se eles se arrependerem, Deus vai perdoar. Então Jonas, ele vai antecipar, ou melhor, ele tenta antecipar, ele quer fugir. E lá no capítulo 4, ele diz assim, depois que a cidade se arrepende, Jonas, a Bíblia diz que Jonas ficou desgostado, ele ficou chateado, triste, revoltado. Ele fala assim, não é isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Que o Senhor é Deus clemente, eu sabia disso. Que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é tardio em irar-se, que o Senhor é grande em benignidade, que o Senhor te arrepende do mal. É por isso que eu quis fugir. Eu sabia que o Senhor ia perdoar essa cidade. Com 120 mil pessoas, como o próprio Deus falou, não sabem discernir entre a mão esquerda e a direita. E para reforçar essa certeza de Jonas, lá em Gênesis, no capítulo 18 e 19, está registrada a destruição de duas cidades iguais a Nínive, Sodoma e Gomorra. Mas sabe qual foi a grande diferença? Lá Deus não mandou ninguém para avisar sobre o juízo. Com exceção de Ló e sua família. Deus não mandou nenhum mensageiro para aquela cidade e falar assim, se vocês não se arrependerem, vocês vão ser destruídos. Então, Jonas, ao receber a ordem de Deus, ele sabia, olha, ele vai perdoar. Porque ele tem prazer em perdoar. Porque ele é misericordioso, ou seja, ele não dá ou ele não trata o homem de acordo com aquilo que o homem merece. Porque ai de nós se Deus fizesse assim. Por isso Jonas não se agradou da vontade de Deus. O segundo destaque em relação a Jonas é que Jonas é indiferente. Veja o verso 5.
Então Jonas entra no navio, Jonas paga a sua passagem, Jonas desce para a parte de baixo do navio e de repente uma grande tempestade começa a assolar aquele navio, vai destruir aquele navio, e o verso 5 diz que os marinheiros estavam cheios de medo. E eles clamavam ao seu Deus, eles começaram a lançar as suas cargas ao mar para aliviar o navio, para que esse não afundasse. Porém, veja a parte final do verso 5. Jonas, porém, havia descido ao porão e deitado e dormia profundamente. Jonas não estava nem aí para aqueles marinheiros, seus companheiros de viagem. Jonas era indiferente. Estava indiferente ao sofrimento do próximo. Jonas não só mostrou, irmãos, que era indiferente a Nínive, mas agora ele mostra também que estava indiferente ao que estava acontecendo. Como pode alguém dormir em meio a uma grande tempestade, o navio sendo balançado de um lado para o outro, e Jonas estava dormindo? Era uma tempestade tão assustadora que o texto nos diz que eles estavam cheios de medo, e cada um começou a clamar ao seu Deus. Ou seja, chegou um momento que ele falou: não, peraí, isso aqui não é natural. Tem alguma divindade por trás disso. E se é um problema sobrenatural, como nós falamos de manhã, né? Nós temos que combater com armas também sobrenaturais. Se é um problema espiritual, você se combate com arma espiritual. Então o que eles fazem? Cada um começa a clamar ao seu Deus. Cada um começa ali a orar ou a rezar ao seu Deus, esperando que ele responda e acabe com aquela tempestade. E eram marinheiros experientes. Os marinheiros se mostraram sensíveis ao grande problema, a grande tempestade. E Jonas, irmãos, onde Jonas estava? Ele, porém, dormia profundamente. No verso 4, traz uma informação muito importante, né? O navio estava a ponto de se despedaçar, enquanto Jonas dormia profundamente. O sono de Jonas não era um sono da paz, era um sono da indiferença. Aquela tempestade foi provocada por causa da desobediência de Jonas. A desobediência de Jonas não só provocou aquela tempestade, como também trouxe prejuízo para aqueles homens. O verso 5 diz, então, que aqueles homens lançavam ao mar a carga. Ou seja, aquele produto que eles estavam levando, que de repente viria dali o pagamento deles, eles estavam jogando fora porque eles estavam tentando salvar a própria vida. Enquanto isso, o profeta do Altíssimo dormia profundamente o sono da indiferença. Mas sabe, tem um bom exemplo no Novo Testamento de um servo do Senhor que passou por uma tempestade e o comportamento dele foi diferente. Em Atos, no capítulo 27, é registrada uma tempestade que Paulo, quando estava sendo transportado para Roma como prisioneiro, ele enfrentou ali no navio. E lá em Atos 27, a partir dos versos 9, o verso 9 e 10, Paulo fala assim, olha, não podemos prosseguir viagem porque essa tempestade é perigosa. É um perigo essa viagem. Paulo alerta sobre os perigos da viagem. E Jonas era o perigo para a viagem. Paulo leva a mensagem de esperança para aqueles homens. Nós vamos comer, que ninguém vai morrer, nenhuma vida vai se perder. Vamos alimentar, vamos recobrar o ânimo. Enquanto Jonas dormia o sono da indiferença, Paulo animava a todos, vamos, ninguém vai morrer, vamos continuar. Enquanto Jonas levava o pavor para aqueles homens. Um terceiro destaque sobre Jonas, irmãos, é que, mesmo ele sendo indiferente, Jonas sabia de sua responsabilidade. Assim como qualquer um de nós que falamos assim, eu sou servo do Senhor, nós sabemos da nossa responsabilidade. Em qualquer tempo, qualquer servo do Senhor, ele tem consciência da sua responsabilidade. O verso 9 diz assim, quando eles perguntam, quem é você? Olha como Jonas se identifica no verso 9. Ele diz assim, sou hebreu.
e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas reconhece que aquela tempestade sobrenatural só poderia ser obra daquele que fez, que criou todas as coisas. Essa tempestade foi o meu Deus, a quem eu sirvo, e ele ainda deixa isso, né? Eu temo a ele, foi ele quem mandou essa tempestade. Eu creio que alguém deve ter feito enfim essa pergunta. Ok, então tá bom, foi o seu Deus que mandou, né? Mas por que seu Deus mandou essa tempestade? O verso 10 diz assim, o final deles, né, fala assim, olha, pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Em determinado momento, Jonas fala assim, ele me deu uma ordem para ir para Nínive e eu estou fugindo dele, por isso essa tempestade veio. Jonas é tão consciente de sua responsabilidade que ele mesmo propõe a solução para o fim daquela terrível tempestade. O que ele fala? Olha, essa tempestade vai parar. Vocês têm que me pegar e lançar ao mar, e o mar vai se aquietar. Verso 12. Irmãos, o certo é que o comportamento de Jonas, ao tentar fugir da vontade de Deus, revelou o quanto isso é impossível. Nós não conseguimos fugir da vontade de Deus. O salmista, no Salmo 139, ele fala isso, né? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins da terra, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra, a tua direita vai me sustentar. Jonas tentou fugir da presença do Senhor, mesmo sabendo que isso era impossível. Jonas se mostrou indiferente, mesmo sabendo de suas responsabilidades. Jonas não se agradou da vontade do Senhor porque ele queria ver a destruição dos seus inimigos. Os ninivitas eram inimigos do povo de Israel. Esse era o comportamento de Jonas. O comportamento do Senhor diante da reação de Jonas. O Senhor reage ao comportamento pecaminoso de Nínive. A sua malícia subiu até mim. O Senhor reage ao comportamento pecaminoso de Jonas ao tentar fugir. O Senhor reage também ao comportamento daqueles homens, aqueles marinheiros que a princípio não tinham nada a ver, porque nenhum deles servia ainda ao Deus verdadeiro. Irmãos, o nosso Deus é o Deus relacional. Ele, diferente de Jonas, ele não era indiferente ao que estava acontecendo ali, até porque é ele que tinha mandado aquela tempestade. 3 coisas na reação do Senhor. Primeiro, o Senhor não suporta o pecado. Deus não suporta o pecado, porque Ele é santo. E a santidade dele não permite que Ele possa compactuar, tolerar o mal. É por isso que Ele enviou Jonas aos ninivitas. É por isso que Ele tinha mandado, muito tempo antes, Noé construir a arca, por causa da maldade, lá em Gênesis 6. Jonas é enviado para confrontar aquela cidade por causa da sua imoralidade, por causa da sua devassidão, por causa da sua idolatria, porque Deus não suporta o pecado. O que é pecado? Nós temos o nosso catecismo, ele diz que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. Ou seja, quando eu falo assim, eu não me conformo com a vontade de Deus, isso é pecado. Ou quando eu quebro a lei de Deus, isso é pecado. Lembra quem eram os ninivitas? Cruéis. O que eles faziam com seus inimigos? Mas, irmãos, não são apenas os atos violentos, os atos chamados hediondos, onde às vezes olhamos para algum crime que está passando uma reportagem na televisão e ficamos indignados, né? Como alguém pode fazer isso? Recentemente, o que deu mais destaque foi de um jovem que matou a própria mãe.
Nem lembro mais o motivo, se é que existe um motivo para isso. E aquilo causa ânsia, né? Aquilo causa indignação. Mas não é apenas crimes que nós consideramos violentos que provocam a santidade de Deus. Não. O comportamento rebelde de Jonas, ele não tirou vida de ninguém. Ele não usurpou, não roubou nada de ninguém. O comportamento de Jonas não desagradou a Deus, sabe por quê, irmãos? Porque a desobediência é algo que também não agrada a Deus. A desobediência é um ato de rebeldia contra Deus. Isso não agrada. Jonas, em seu coração, ele planejou tudo, né? Ah, sim, eu vou, sim. Ele desce para o porto de Jope, ele compra uma passagem para um lugar distante. Se Nínive é desse lado, então eu vou para o lado de cá. Caso contrário, Nínive ficava a leste, ele vai para Tarsis, que é a oeste. Esse era o plano perfeito na cabeça de Jonas. E que aparentemente estava dando tudo certo. Ele chega, ele encontra um navio em direção oposta, ele consegue comprar uma passagem, ele entra no navio, começa a viagem, ele desce e vai dormir. Mas eu creio, irmãos, ou Jonas esqueceu ou Jonas ignorou as palavras de Salomão. Provérbios 16, 1 e 2, Salomão diz assim: o coração do homem pode o quê? Fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E no verso 2 ele diz: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor é quem pesa o espírito. E no capítulo 14 de Provérbios, verso 12, Salomão escreveu assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o final é um caminho de morte. Jonas planejou tudo, mas ignorou a própria palavra de Deus. Ele estava caminhando para a morte por causa dos seus planos. E ele poderia sim causar a morte de outros. O Senhor intervém, porque a desobediência é algo que não agrada a Deus. Uma outra atitude de Deus nessa tempestade é que Ele é o Senhor, Ele reina sobre tudo e todos. Dos versos 15 a 17, né? Irmãos, um dos nomes de Deus no Velho Testamento é Adonai. E Adonai significa aquele que possui todas as coisas, aquele que é mestre sobre tudo. Então Deus é aquele que possui todas as coisas, Ele é o Senhor e mestre sobre todas as coisas, inclusive o mar, o vento e o grande peixe. Irmãos, Deus ele não apenas reina sobre a sua criação, mas Deus reina também sobre a vontade da sua criação. Jonas não estava livre para cumprir os desejos do seu coração, pois ele tinha uma missão. Ele tinha que cumprir a vontade de Deus. Neste primeiro capítulo, Deus está tratando de uma forma específica com esse profeta rebelde, com o profeta fujão. E assim que aqueles marinheiros percebem que não tem mais jeito, eles lançam Jonas no mar e a tempestade se acalma. A fúria do mar vai embora. Os marinheiros estão salvos. Mas e Jonas? Deus continua tratando ele e manda um grande peixe. Deus não abandonou Jonas ali no mar. Imediatamente veio o grande peixe. Deus não vai deixar você um pouquinho aí de castigo para você aprender. Deus não fez isso com ele, né? O grande peixe obedece à ordem de seu Criador. O grande peixe, na verdade, é para Jonas um lugar seguro no meio daquele mar que poderia levá-lo à morte. Mesmo que a ele ainda não compreendesse. O Senhor, irmãos, Ele usa tudo que possui para fazer a sua vontade. Por isso, irmãos, a vontade de Deus ela é irresistível. Então não adianta para nós querermos fugir da vontade de Deus. Deus, em sua ação, irmãos, sempre faz mais do que aquilo que nós podemos imaginar. A ordem era, vai para Nínive e prega. Mas no caminho de Jonas até Nínive, por mais que Jonas tenha pegado um caminho oposto, tinha um grupo de marinheiros que ainda não conhecia o Senhor Deus, o Senhor de toda a criação.
Naquela tentativa frustrada de fuga de Jonas, aqueles tripulantes foram alcançados pela misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Vamos ver o comportamento, então, dos marinheiros, né, daqueles tripulantes. Eles não eram servos de Deus. O verso, nós lemos, né? Cada um começou a clamar ao seu Deus. Eles não conheciam o Deus de Israel, o Deus de Jonas. E no verso 14, eles falam assim: não deixe que nós pereçamos por causa desse homem, porque nós somos inocentes. Eles alegram o inocente. Mas o fato é que todos os homens, ou diante de Deus, não há ninguém inocente. Salomão, voltando a Salomão mais uma vez, em Eclesiastes 3, ele fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Ou seja, todo homem, todo ser humano sabe que existe o Deus Todo-Poderoso. O problema é que esse ser humano, ele se mantém rebelde contra Deus. Os corações dos marinheiros possuíam deuses falsos. Nos versos 5 a 8 vai falar isso. Eles perceberam que aquela tempestade não era mais apenas uma tempestade. Eles perceberam que algo sobrenatural estava acontecendo. Eles perceberam que algum Deus estava provocando, por algum motivo, aquela tempestade. Então eles começam a orar aos seus deuses, porque eles sabiam, se há algo espiritual, nós precisamos recorrer aos deuses para que eles intervenham a nosso favor. E é por isso que Paulo escreve aos Efésios, lá no capítulo 6, sobre a armadura da fé, né? Ou a armadura de Deus, melhor dizendo, né? Por quê? Porque nós, na verdade, vivemos no dia a dia essa batalha também. Nós precisamos dessa armadura. Esses marinheiros, acontece que eles estavam recorrendo a deuses falsos, tudo para enfrentarem a natureza que estava seguindo a ordem de Deus. O mar estava ali revolto, o mar estava agitado, porque Deus mandou. O mestre do navio, então, manda chamar Jonas, verso 6. E Jonas, irmãos, voltando a ele tem a oportunidade de abandonar sua indiferença. Quando o mestre do navio pergunta: por que você está dormindo? Olha o que está acontecendo. Ele poderia ter olhado assim: não, isso está acontecendo por causa da minha rebeldia, da minha desobediência. Mas Jonas não faz. Então aqueles marinheiros decidem fazer o que? Olha, nós temos que descobrir quem é o culpado. Eles lançam a sorte, e a sorte vai exatamente quem? Em Jonas. E agora não tem como mais Jonas negar ou se esconder. E Jonas fala assim: olha, eu sou o culpado. É por minha causa. Me lancem ao mar que a tempestade vai cessar. Mas, irmãos, por incrível que pareça, os marinheiros se mantiveram incrédulos. Verso 11 a 13 diz assim, quando eles perguntam: o que nós vamos fazer? Verso 12, Jonas fala: me lance ao mar que a tempestade vai acabar. Verso 13, entretanto os homens remavam, eles esforçavam para alcançar a terra, mas não podiam. Mesmo Jonas admitindo e dando para eles a solução, eles ainda tentaram por conta própria resolver aquele grande problema. A incredulidade, irmãos, ela tira a possibilidade de Deus fazer algum milagre. Não porque Deus não pode fazer algum milagre. Mas a incredulidade, quando Deus faz algum milagre na incredulidade, essa pessoa que recebe esse milagre, ela não vai glorificar a Deus, ela vai dar a glória de Deus a outro. A incredulidade, ela prejudica nesse sentido, sim. Por isso a importância da fé. Lá em Mateus, capítulo 13, Jesus em Nazaré não pôde realizar muitos milagres exatamente por causa da incredulidade dos seus moradores. A incredulidade daqueles marinheiros fez com que a tempestade ainda permanecesse ou ficasse ainda pior. Porque agora eles sabiam quem era o culpado, agora eles sabiam eles sabiam da solução, mas eles, não, vamos tentar resolver por nossa conta. Ainda não havia reconhecido. Irmãos, chega um momento da vida, o que nós precisamos é dar um basta na incredulidade. O que nós precisamos é apenas da nossa fé.
para que nós possamos ter paz. Então os marinheiros finalmente eles desistem de remar, não adianta remar. Eles desistem de tentar resolver confiados em sua habilidade de marinheiros. E sabe o que eles fazem? Eles reconhecem que o Senhor, o Deus de Jonas, é o único Deus. E o verso 14 diz assim, eles clamam ao Senhor e dizem, rogamos-te, Senhor, que não pereçamos por causa da vida deste homem. E assim, finalmente, eles pegam Jonas, eles lançam Jonas ao mar, e o mar se acalma. Aqueles marinheiros, então, temeram ao Senhor, e mais, naquele mesmo navio que agora estava seguro, a Bíblia nos diz que eles cultuaram a Deus. Eles adoraram a Deus. Verso 16. Eles ficaram admirados com o Senhor. Eles fizeram votos ao Senhor. Abandonaram os seus deuses. E lá no Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 4, quando nós voltarmos a pregar em Mateus, vai ser esse o texto. Eles falaram assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Lá naquela ocasião, quem dormia era Jesus. Não dormia profundamente, né? Não dormia o sono da indiferença, pelo contrário. Da mesma forma como esses marinheiros ficaram surpresos do mar obedecer ao Deus de Jonas, que agora era o Deus deles, os discípulos também ficaram. A desobediência de Jonas não impediu o Senhor de usar de misericórdia com aqueles marinheiros. Irmãos, tudo isso para trazer para nós uma aplicação, uma conclusão e aplicação. O que realmente nós podemos aprender neste primeiro capítulo de Jonas? Aquele pescador que foi engolido, que ficou um pouco mais de 1 minuto dentro da baleia, ele disse que foi um milagre ele ter escapado, porque era uma região ali muito cheia de tubarão branco. E ele agradeceu a Deus por não ser um tubarão. Mas o maior milagre não é esse pescador ter escapado. O maior milagre não é Jonas ter ficado 3 dias e 3 noites no ventre do peixe e depois ter sido vomitado na terra para fazer assim a vontade de Deus. O maior milagre aqui em Jonas é a misericórdia do Senhor. É a misericórdia do Senhor. Ele teve misericórdia com Jonas. Jonas fugiu, mas Deus tratou com Jonas. Aqueles marinheiros, Deus não destruiu aquele barco. A tempestade já poderia ter destruído o barco. Mas Deus foi misericordioso com aqueles homens. Deus foi misericordioso com a cidade de Nínive. E Jonas depois vai lá e cumpre a sua missão. O Senhor, irmãos, é misericordioso para conosco. E Jeremias, em Lamentações, vai falar assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A misericórdia do Senhor foi a causa de Jonas, o profeta Fujão, não ser destruído em sua rebeldia. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos destruídos e hoje estamos mais uma vez aqui na casa do nosso Deus. Porque Ele é misericordioso para com você a cada momento da sua vida. Alguém disse que assim que você acorda, você já está respirando a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus chegou até nós e nós não somos mais inimigos de Deus. Paulo fala, né, que agora nós temos paz com Deus por causa de Jesus Cristo. E Paulo vai dizer mais uma vez aos romanos, né, que agora não tem nenhuma condenação para nós, porque nós estamos em Jesus Cristo, salvos por Ele. Misericórdia. Pedro vai dizer em sua primeira carta, no capítulo 2, que agora nós somos povo de Deus, porque nós alcançamos misericórdia da parte de Deus. Lá em João 3,16, a maior prova de misericórdia é que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Misericórdia. Irmãos, concluindo, o problema, você pode estar passando por algum problema em sua vida, mas o problema em sua vida pode ser uma forma de Deus mostrar
a sua misericórdia para com você. Aquela tempestade naquele barco, Deus estava mostrando misericórdia. O barco não afundou. Ele estava sendo agitado, a tempestade saía piorando, mas o barco não afundou. Nenhuma alma se perdeu. A misericórdia de Deus pode ser expressada, sim, nos momentos difíceis da nossa vida. Não é só nos momentos bons. E aqui, Deus vai continuar trabalhando com Jonas, mostrando a sua misericórdia. Enquanto nós compartilhamos o Evangelho, nós estamos anunciando a misericórdia de Deus para com as pessoas. Assim como Ele usou de misericórdia para comigo, para com você. Baixe sua cabeça. Vamos orar mais uma vez neste momento. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por o Senhor preservar a Tua palavra e nós podemos olhar para uma história como essa, onde o Senhor preservou a vida de Jonas, mesmo diante de desobediência, da má vontade, da indiferença. O Senhor foi misericordioso para com ele, o Senhor não deu a ele aquilo que ele merecia. Da mesma forma, nós te agradecemos porque o Senhor é misericordioso para conosco, não nos trata segundo as nossas falhas, não nos trata segundo a nossa, muitas das vezes, indiferença ao não compartilhar o Evangelho com as pessoas, a nossa omissão. Ó Pai, mas que não seja assim com essa igreja, que essa igreja possa ter o prazer, ó Deus, de cumprir a Tua vontade, de agradar-se do Senhor, ó Pai amado. Nos ajude, ó Deus, porque se Deus for por nossa conta, é certo que nós vamos querer fazer aquilo que está em nosso coração. Ó Senhor, se tem alguém aqui esta noite que está com o coração apertado, ó Pai, que possa sentir o Senhor tratando, ó Deus, que possa olhar para o problema, por mais difícil que seja, e ver que não está só, que a Tua boa mão está conduzindo, que o Senhor está no cuidado, que o Senhor está no comando da história, que todas as coisas estão nas Tuas mãos, assim como o mar, o grande peixe, tudo, ó Deus, o vento, nós estamos nas Tuas mãos. Seja feita a Tua vontade na vida desta igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Chamo nossos irmãos do louvor aqui na frente, neste momento.